Olá, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o mundo e vamos falar também qual é a relação do mundo para com o cristão e qual deve ser a relação do cristão para com o mundo. Para isso, vamos analisar alguns mandamentos bíblicos que vai nos orientar acerca do tipo de relação que o cristão deve ter com o mundo. Também saberemos a forma de como vencê-lo, não é? E, enfim, nesse vídeo nós estaremos aprendendo um pouquinho da teoria geral dessa relação cristão e o mundo e o cristão. Mas antes disso, você vai primeiro inscrever-se no nosso canal. Você vai apertar lá a palavra inscrever-se, depois você aperta o sininho e dá um joinha, um like, não é? E a gente vai partir então para o vídeo. Mas não se esqueça de divulgar o nosso canal, divulgar o nosso link, se inscrever no nosso canal, não é? Apertar o sininho para você receber as nossas notificações, nossos novos vídeos e também apertar um like aí e, é claro, comentar e deixar aí a sua opinião e até também sugerir novos temas para o nosso canal Bíblia Sem Balela. Até porque o nosso canal, ele preza muito pela palavra, de forma que tudo que nós falarmos aqui, buscaremos na exegese bíblica, buscaremos na hermenêutica bíblica, buscaremos fundamentos e respaldos bíblicos para podermos falar. Então, hoje o assunto é mundo. Mas, para nós entendermos isso, vamos entender primeiro o conceito. Em Hebreus, no capítulo 11, lá pelo versículo 3, a Bíblia fala sobre mundos. Logo, nós temos que entender que mundo, ele tem algumas variações no seu conceito. Quando nós falamos de mundos na Bíblia, está no plural, é porque existem de fato mundos. Quando a gente lembra de universo, ali é um mundo cósmico. Quando a gente fala do globo Terra, nós também estamos falando de um mundo planetário, vamos dizer assim, o planeta Terra é um mundo. Quando nós falamos de costumes, de culturas dos povos, das nações, nós também estamos falando de um mundo, de um ecossistema, ok? Entendido esta primeira parte, nós precisamos entender os costumes e as culturas, os usos que o mundo nos oferece. Nós temos aí, todos nós sabemos que as culturas, elas mudam muito de cultura para cultura, de lugar para lugar, de estado, de países, não é? De continente para continente, as suas culturas, e como não lembrarmos também da cultura indígena. Então, as culturas, os costumes no mundo, eles são variadíssimos. Um lembrete para quem estuda missões culturais ou transculturais, né, ou intercontinentais, enfim. Há uma confusão muito grande dos estudiosos de missões culturais. Eles alguns defendem a teoria de que, conforme a cultura, nós temos que nos adaptar a ela e que aquelas pessoas, mesmo depois de convertidas, devem seguir a cultura das suas nações. Ora, cabe perguntar se alguém que se converte a Cristo, ele deve continuar na cultura que ele cresceu? Alguém que aceita Jesus deve continuar naquela mesma cultura? Na cultura, nos usos e costumes que ele nasceu e se criou naquilo? Claro que não. Até porque a Bíblia tem atrás a cultura do céu, a cultura divina. Logo, não é aceitável que em nenhuma cultura da Terra, não, eu cheguei num lugar onde a cultura era assim, nós temos que respeitar a cultura. Se você trouxe alguém para Jesus, essa pessoa terá que ser submetida à cultura bíblica, à cultura do reino, deste novo reino que ele
aceita e que ele passa a conhecer. É incoerente alguém querer falar de missões culturais e querer proteger uma cultura que é antibíblica. Se eu aceito o Senhor, logo eu tenho que me adaptar à cultura da Bíblia. Então vamos lá. Vencido esse detalhe, o mundo, nós temos que falar que o mundo está em pecado. Por que o mundo está em pecado? Porque João 16,8 diz que o Espírito do Senhor vem para convencer o mundo do pecado. Então o mundo e todo o seu sistema, as suas culturas, os seus usos, geralmente está contradizendo aos ensinamentos da palavra do Senhor. Por isso que o mundo está em pecado e por isso o mundo será condenado. E por isso o Espírito do Senhor virá para convencer o mundo desse pecado em que eles estão, nas suas culturas, nos seus usos e costumes. E nós sabemos que a cultura mundana, nos seus usos e costumes, são devassos, depravados, as mulheres andam seminuas, os homens andam seminus, eles são livres para pintar, cortar, se comportar e falar da forma que eles querem, até porque eles são livres. Né? Daí porque as culturas, os costumes em cada nação, e assim as pessoas seguem suas vidas, não importando com aquilo que está escrito. Então o mundo está em pecado. E está em pecado porque não crê. Quando você lê ali João 16, você vai ver que o Senhor diz que o mundo não crê, o mundo é incrédulo, por isso será convencido do seu pecado. O mundo também é corrupto, aí já é crime. Né? Ele fala no sentido teológico de pecado para com Deus, mas fala também de corrupção, no sentido de crime. Não é? O mundo é corrupto, Tiago 1:27. O que eu digo, eu não vou abrir o texto bíblico, mas você pode abrir em sua casa, porque nosso canal é o canal Bíblia Sem Balela. Então, lá em Tiago capítulo 1:27, o Senhor diz que o Senhor vai nos tirar da corrupção do mundo, porque o mundo é corrupto. Então, o mundo é corrupto e o mundo está em pecado. O mundo com suas culturas, com seus usos, com seus costumes. Entendido isso, cabe perguntar, por que o mundo é tudo isso? Porque o mundo está no maligno. Isso também está escrito na Bíblia. Primeira Epístola de João, no capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia diz que o mundo está no maligno. E o que é estar no maligno? Estar no maligno estar sob a sua influência, sob a sua inspiração, estar guiado pelo maligno. Então, há de se convir que, se o mundo está no maligno, se o mundo está sob influência dele, se o mundo está guiado por ele, se o mundo está influenciado por ele, logo entendemos que a cultura mundana, ela não pode ser uma cultura bíblica e nem que agrada a Deus. Os costumes mundanos não pode ser um costume que agrada a Deus. E quando se fala de costumes, se fala até de leis, não é? E isso também de forma geral, geralmente não agradam a Deus e não estão dentro dos padrões bíblicos. Por quê? Porque o mundo, com seu ecossistema e todo o seu sistema mundano, político e até religioso, né, econômico, social, enfim, toda a sua cultura está sob influência de quem? Do maligno. Primeira Epístola de João, capítulo 5:19, diz que o mundo está influenciado, guiado, inspirado pelo maligno. A Bíblia diz também, em João 16:11, que ele é príncipe do mundo. E Paulo, quando escreve em 2 Coríntios 4, ele diz que ele é o Deus deste século. Então, entendido isso, nós perguntamos, como é que o mundo está se relacionando com o cristão? Qual é a relação do mundo com o cristão? Nós já sabemos que o mundo está no maligno, sob sua influência, guiado, dirigido, inspirado. Nós sabemos que as suas culturas, é claro que tem a mão do maligno. E como é que o mundo se comporta para com o crente? Qual é a relação do mundo para com o cristão? A Bíblia diz o seguinte, que o mundo nos
odeia. O mundo nos odeia. Mateus 10, no versículo 22, e também quando você lê em João 15, 19, a Bíblia diz que o mundo vos odeia. Está muito claro. Esse é o comportamento do mundo para com o cristão. Mas eu falo cristão verdadeiro, é claro. Eu não estou falando de qualquer cristão. Mas a relação do mundo para com o cristão é de ódio. E o que é ódio? É aversão, é raiva. Não é? O mundo tem repulsa do verdadeiro cristão. Não estou falando de qualquer crente. Não vai me interpretar errado. Estou falando do verdadeiro cristão. O mundo odeia ele, o mundo tem aversão por ele. Todo o sistema mundano tem aversão por ele, porque o sistema mundano está no maligno. Então, ele odeia, ele tem aversão, ele tem raiva, ele tem antipatia, ele tem inimizade. O mundo também nos aflige. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, João 16, 33. Não foi Cristo quem disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que o mundo tem na sua relação para conosco também é a aflição. A aflição é aquela persistente dor física, moral, não é? E isso é a aflição a que o mundo nos submete, ânsia, agonia, não é? Angústia. É isso que é aflição. Então a relação do mundo para com o cristão é de quê? Ódio e aflição. E por que isso? Porque o mundo nos odeia e porque o mundo nos causa angústia, persistente ânsia, persistente dor física e moral. Por que o mundo faz isso? Porque nós não somos dele. Não somos dele. Ah, peguei você agora. Nós vivemos aqui, mas não somos dele. A Bíblia diz em João 17, 14 e no versículo 15 que nós não somos do mundo. Apesar de estarmos aqui, nós não somos. João 17, 14 e 15. E João 15, 19, o Senhor continua dizendo, vós não sois do mundo. Aí eu pergunto, e qual é agora a condição da relação do cristão para com o mundo? Eu falei o que o mundo, como o mundo se comporta com relação ao cristão. E qual deve ser agora o comportamento do cristão em relação ao mundo? A Bíblia diz pelo menos 3 mandamentos. 1. Não posso ser amigo do mundo. É o primeiro mandamento. Isso é mandamento. Tiago 4, 4, 5. Adúlteros, adúlteras. Ali ele trata a igreja como infiel, como aquele como a esposa que trai o marido ou vice-versa. Então ele chama de infiel, de traidor. Você tem que ler esse texto. Esse texto está na sua Bíblia. Ele diz assim, adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É isso que a Bíblia fala sobre. É o primeiro mandamento que a Bíblia nos dá com relação ao mundo. Eu não posso ser amigo. Não posso ser amigo. Mas o que é ser amigo? Amigo é que tem afeto, que tem consideração, respeito, que é leal, não é? Que protege. Não é? É isso, é o amigo, é o que tem grande afeição, não é? Isso é ser amigo. E a Bíblia está dizendo que eu não devo ser amigo do mundo, né? A Bíblia diz que eu não posso estar protegendo e ajudando, tendo afeição, tendo afeto e sendo leal ao mundo. A Bíblia diz, é um mandamento. Não posso ser amigo do mundo. Uma vez que eu me torno amigo, eu me torno inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Não esqueça nunca dessa matemática. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Segundo mandamento bíblico para a minha relação com o mundo. A Bíblia diz que eu não devo amar.
A Bíblia diz, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Está escrito isso? João, primeira epístola de João, no capítulo 2. Capítulo 2, 15 até o 17, ele vai falar por quê? Porque no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que temos no mundo. Concupiscência dos olhos. Ora. A Bíblia diz que nós, vou falar primeiro da concupiscência da carne, Gálatas 5, tudo aquilo lá, idolatria, prostituição, adultério, lascívia, tudo é obra da carne, e isso é exatamente o que tem o mundo, não é? A concupiscência dos olhos, Mateus 5, 29, ele diz que se o teu olho te escandaliza, arranca. O desejo dos olhos, os olhos. Nós sempre temos a tendência a estar com os olhos nas coisas que são mundanas. E a Bíblia condena, o Salmo 101, 3 diz, não porém coisa má diante dos meus olhos. O que mais há no mundo? A concupiscência, a soberba da vida. A soberba é orgulho, a soberba é altivez, é o sentimento de superioridade. Filipenses 2 diz que nós não podemos considerar os outros superiores, inferiores, mas superiores. Isso é aquele que é curado, não é, da soberba. Ele considera os outros superiores a ele mesmo. Filipenses 2, 3 e 4. A Bíblia diz em Tiago 4, 6 até o 10 que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E no Salmo 101, 5, ele vai falar sobre os olhos altivos, sobre a soberba, que o Senhor de fato abomina. E o terceiro mandamento, primeiro, não ser amigo. Segundo, eu não posso amar o mundo. Terceiro, ele diz que eu não posso ter a mesma forma. Parece um estágio. O cristão que começa, ele vai, primeiro se torna amiguinho do mundo, simpatizante. Depois ele passa a amar o mundo, né? Amar já é um sentimento exagerado, já não é mais apenas um afeto, uma coisa distante. Não, o amor, ele é um sentimento exagerado, de apego, de afeição, não é? Já é um sentimento mais forte. Aí o terceiro, quando o Senhor diz que eu não posso agora ter a mesma forma, é o último grau, é o último estágio do crente rebelde. Ele começa amiguinho do mundo, daqui a pouco ele passa a amá-lo também, daqui a pouco ele tem a mesma forma. Mas isso está escrito? Está. Romanos no capítulo 12, a Bíblia diz que eu não devo ter a mesma forma. A mesma forma. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, 17, Paulo diz ali que nós não podemos andar mais como andam os gentios. Você não entende isso, né? É difícil entender. O que é isso? O que é isso ter a mesma forma, pastor? Você não sabe o que é ter a mesma forma. Quando Paulo escreve, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você não está entendendo o que é ter a mesma forma. É se comportar, eu já disse isso. Se comportar como eles, se vestir como eles, falar como eles, ter os mesmos costumes, a mesma cultura. Isso é ter a mesma forma. É não se opor, é concordar com eles, é estar conforme o mundo. Então, a nossa relação para com o mundo, existem 3 mandamentos que devem ser obedecidos. Eu não devo ser amigo do mundo, eu não devo amar o mundo e eu não devo ter a mesma forma. Não há como você fugir disso. Você pode até buscar textos bíblicos, tentar se esquivar, se justificar. Mas se você tem amor ao mundo, afeto a ele, é amiguinho dele, se você ama, se você tem a mesma forma, a tua roupa te condena. Tem alguns que andam defendendo aí. Usos e costumes não tem nada a ver. Verdade, vai nessa. Não tem nada a ver a minha aparência. Ok. A Bíblia está dizendo que eu não devo ter a mesma forma. A forma, ela inclui desde o interno até o externo, desde o interior até o exterior. Se você tem a mesma forma, se você veste, se você usa, você tem a mesma cultura, o mesmo comportamento, a mesma linguagem, você é mundano.
amiguinho dele, amor a ele e a mesma forma. Só existe 3 condições para eu me tornar amado e propriedade do mundo, ao mesmo tempo que eu me torno inimigo de Deus. Só existem 3 condições. Quais são? Eu ser amigo dele, eu amá-lo e eu me tornar a mesma forma dele. Desse jeito o mundo me abraça. Desse jeito o mundo me ama. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, o mundo vos aborrece porque vós não sois dele. Porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Eu já disse isso. Quando uma pessoa é amada, é bem-vinda. Quando a igreja é amada, é bem-vinda. Pode observar, ela é amiga do mundo, ela ama o mundo, ela tem a mesma forma, a igreja tem a mesma forma, os membros têm a mesma forma, eles se vestem do mesmo jeito, eles falam do mesmo jeito, a linguagem muda. Não é mais irmão, paz do Senhor, é cara, ok, como é que tá, tudo bem, tá ligado? A linguagem muda, a roupa muda, a aparência muda. Quando a pessoa ela está de fato dentro das condições para ser recebida, aplaudida e amada pelo mundo, ela toma a mesma forma, ela passa a ser amigo, ela ama e dessa forma é claro que o mundo vai amá-los. O mundo tem que ser vencido pelo cristão. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele disse isso. O mundo será condenado. 1 Coríntios 11, 32. Ele vai condenar o mundo. Não adianta. E aqueles, nós lemos lá em 1 Epístola de João 2, 15, 16, 17, ele diz que o mundo e a sua concupiscência passam. Mas os que permanecem em Cristo, os que estão em Cristo, permanecem. O que você entende por isso? O mundo corrupto e pecador será destruído. E todos aqueles que fazem a sua vontade. Não adianta você querer fugir disso. Você pode falar, você pode pular aí. Tem alguns que vão no comentário aí, fala, isso é radical. Não, eu estou mostrando o texto bíblico. Arranca essas páginas da Bíblia. Vai lá, arranca esses textos. Que espírito está em você? 1 Coríntios 2,12 diz, e o espírito que está sobre nós não é o espírito do mundo, mas o espírito de Cristo. Ora, qual é o espírito do mundo? Você sabe? Claro que você sabe, é dele, do maligno. A Bíblia não diz que o mundo está no maligno? Então qual é o espírito que rege o mundo? É o do maligno. Qual espírito está em você? Se você ama o mundo, se você é amigo do mundo, se você tem a mesma forma, você anda do mesmo jeito, as suas roupas, o seu exterior, seus costumes, sua linguagem, tudo que você faz parece, é idêntico, tem a mesma forma do mundo, você vai querer convencer quem? Você não convenceu nem a você de que você de fato não é do mundo. Você pode bater no peito e dizer que não é. Eu vi um pastor escreveu aí, eu tenho 100 bermuda, compre mais 100. Ah, porque eu pinto mesmo, eu me pinto, eu corto o cabelo, eu vou no salão. Vá, continue. Essa é a cultura do mundo. Esse é o costume do mundo. Não é o costume da igreja. Que espírito está sobre você? 1 Coríntios 2,12. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Vai e faça seu comentário. Comente aí embaixo. Conforme for o seu comentário, eu saberei qual espírito está sobre você. Porfiai por entrar na porta estreita.